Bom, pessoal, bom dia então, novamente, iniciando aí o segundo webinar para clientes e material de divulgação na nossa página do YouTube. O tema dessa vez será a ferramenta de dimensionamento para válvulas e purgadores, né? Nosso software desenvolvido por nossa fábrica na Alemanha, chamado MyValve. Então, ele tem várias condições e especificações que a gente consegue fazer utilizando esse software. A ideia é a gente compartilhar um pouquinho de como se usa essa ferramenta. Então, o primeiro passo, onde eu consigo baixar esse software. É uma versão gratuita, não tem cadastro, nada para ser feito. Então, só pesquisar, por exemplo, no LinkedIn, nas redes sociais da Bermo, pesquisar Bermo MyValve, né? Nessa condição, você vai ter, obviamente, o convite, que foi mais recente, os dois convites publicados, e aí você tem o download MyValve. Então, são dois links que tem aqui para fazer o download, você consegue baixar o MyValve. Então, o link ele ainda consta com uma versão 3.16, porém, a gente já está trabalhando com uma versão 3.17. Então, a gente consegue utilizar essa versão 3.17 aí. Bom, instalou, fez toda a instalação do MyValve, você pode, com uma certa frequência, normalmente uma vez ao ano, no máximo 2 vezes ao ano, entra uma atualização, você pode checar, que é o Version Check on Internet. Clica aqui, ele vai buscar aí qual é a versão atual. Ó, você está trabalhando com a mais atualizada, a versão mais atualizada, 3.17. Só atualizar, senão ele vai encaminhar um link de download, você pode baixar a versão atual e instalar na sua máquina, né? Novamente, não tem cadastro, não tem nenhuma necessidade. Tem já lá na página, logo aqui no começo também tem o Version Check, checagem de versão, e tem um vídeo, primeira introdução ao ARI MyValve, disponível na própria ferramenta, né? Então, e uma vez instalado, eu vou começar o trabalho, começar os dimensionamentos das válvulas que eu quero. O ARI MyValve, ele permite você trabalhar uma condição de projeto. Então, por exemplo, você pode vir aqui, antes de iniciar o projeto, seu User Settings, você pode colocar todas as informações, e-mail, endereço de página de internet, seu nome, endereço residencial, comercial, enfim, você pode ajustar algumas condições aqui, que nas folhas de dimensionamento vão sair lá no rodapé, vão sair as suas informações básicas. Obviamente sai com o logo da ARI MyValve, mas lá embaixo as suas informações de contato, né? E aí você pode utilizar o projeto. Então, eu posso criar um projeto qualquer. Então, posso ter um projeto número 2023, o mês de fevereiro, por exemplo, dia 15. Ele não aceita ponto. Então, você vai trabalhar com o hífen. Então, ele vai trabalhar sempre o espaçamento com o hífen. Descrição. Válvulas para treinamento. Cliente. Você pode botar lá, cliente XPTO, equipamentos limitado. Chutei um nome qualquer aí. Se tem algum número de cliente no seu sistema, uma pessoa de contato, engenheiro X, preparado pelo Rodrigo. Se tem um número de ordem e o status dele, arquivar, fechar o projeto ou ativar ele. Eu salvo. Então, eu estou agora trabalhando o projeto 2023-0215, que é o projeto. Eu posso abrir um diretório de projetos nesse sistema, no MyValve, ou eu posso abrir algum diretório também, que ele está salvo todas as informações de PDF, arquivos e dimensionamentos de válvula vão estar nessa pasta, dentro da MyValve Project Files e o número do projeto do equipamento, dessa condição. Você vai trabalhar com um projeto. Como ele já está ativo, está tranquilo aqui. Eu posso chegar aí, fechar o projeto. Modificou. Então, o ideal, que a gente sempre acaba recomendando para se iniciar, ele ainda está constando aqui, você pode abrir um novo projeto ou
Project Close, você finaliza ele também. Eu vou abrir de novo esse diretório, vou pegar esse projeto e vou ativar ele novamente. Legal. Estou com o projeto ativo. Dentro do ARIMyValve, existem algumas categorias onde a gente vai poder dimensionar alguns tipos de válvulas. Lembrando que esse programa, esse software, ele é projetado e ele contém algumas informações pertinentes às válvulas fabricadas por nossa casa matriz, a ARI Armature. Porém, KV de processo, CV de processo, né? Isso tudo é possível fazer o cálculo, e você pode comparar com uma válvula atual existente, e aí comparar, por exemplo, dimensionamento, comparando entre vários concorrentes, enfim, né? Então, eu tenho um módulo de válvula de controle, um módulo de válvulas auto-operadas ou piloto-operadas, um módulo de válvulas de bloqueio. Eles criaram um módulo de válvulas borboletas triexcêntricas, que é o mesmo do processo aqui em cima. Eles têm um módulo de válvulas biexcêntricas separado, um módulo de válvulas de segurança, um módulo de purgadores e um módulo de linha Astra, que são válvulas aí de balanceamento para tubulações de água, né? Guilherme mandou no chat que não consegui achar o link para baixar o software. Guilherme, eu vou pedir para o pessoal republicar e já vou pedir para eles publicar nas redes sociais aí até na sexta-feira no máximo, a versão 3.17 já. Então fica atento daí nas redes sociais que a gente vai estar publicando o link para vocês aí. Eu vou pedir também para mandar o e-mail lá com o certificado, mandar o link já dessa publicação, aí você consegue achar mais fácil, tá ok? Lembrando que esse vídeo aqui a gente vai colocar na internet também, vai estar no nosso site do YouTube, então quem não se inscreveu lá para receber os alertas, notificações, fica o convite, tem bastante treinamento técnico lá também. Vamos começar com válvula de controle, né? A ARI, ela tem na linha de válvula de controle, ela tem a linha STEV, que é as válvulas principais, STEV-H são válvulas para refrigeração, basicamente, e as válvulas borboleta triexcêntrica eles colocaram na categoria controle também, porque ela oferece uma melhor característica de controle do que uma borboleta convencional. Não temos tempo, obviamente, de entrar numa condição de controle e falar de CV de processo, mas a gente vai abordar aqui principalmente a STEV agora nesse momento. Abre-se essa tela, né? Então, quando eu vou dimensionar uma válvula de controle, eu vou ter essa tela de apresentação. Primeira coisa, objetivo de cálculo. Eu quero calcular o KV, o coeficiente de vazão necessário para essa condição de processo. Ou eu quero calcular uma pressão diferencial que eu vou ter em cima dessa válvula. Ou eu quero calcular uma vazão. Então, eu tenho que ter um objetivo aqui do que eu preciso, qual a informação que eu quero extrair do software. O mais convencional, o mais comum, é o cálculo de KV. Então, existem alguns fluidos, vapores e gases, vapor saturado, superaquecido e líquidos. Ele já tem, por exemplo, na área de líquidos, ele tem uma biblioteca bastante grande já de produtos líquidos, né? Óleo térmico, Shell Therm, Santoterm, enfim, Paraterm, metanol, Mobilterm, né? Tem uma série, Haiku, Gulf, enfim, tem um monte de materiais. Solução de ácido fórmico, fluorobenzeno, etanol. Então, tem um monte de materiais já cadastrados. É importante sempre vocês trabalharem numa condição, né, num fluido cadastrado, e sempre ter uma noção e checar se aquele material que vocês estão selecionando para a válvula é compatível com o fluido. Então, algumas travas, obviamente, existem, mas eu sempre recomendo uma dupla checagem. Ah, Rodrigo, o fluido que eu preciso não está nessa lista, né? Então, você tem aqui a opção lá, o último item, Free Data Set Entry. Então, você pode botar o nome do fluido Y, e você vai botar as características dele. Temperatura de operação, vai colocar a densidade, esse é um fluido, por exemplo, está com a densidade 680,
nessa temperatura, pressão de vapor, pressão crítica, viscosidade, e aí tem, para cada unidade de medida, você tem uma variação, Saint-Stokes, enfim, ou você pode trabalhar com viscosidade, né, cinemática ou dinâmica. Esse aqui, a viscosidade lá de 25 CP, por exemplo, nesse fluido. Então, você consegue especificar dados para o fluido Y lá nessa condição. Então, um exemplo que a gente vai fazer, vapor saturado, uma condição bastante comum. Eu vou ter uma redução de pressão lá de 10 bar. Então, por exemplo, a caldeira, ela oscila de 9 a 10 bar. Então, eu vou colocar 10 bar de pressão. E o meu equipamento, eu vou alimentar um trocador de calor a placas que suporta, no máximo, 6 bar de pressão de vapor. Mas a pressão de projeto dele foi de 3 bar de pressão de operação. E esse trocador, ele consome, normalmente, 3.500 quilos-hora. Eu posso mudar para vazão volumétrica, posso mudar para capacidade de aquecimento, quilowatt, quilocal-hora, posso fazer algumas variações, mas vapor normalmente se trabalha em quilos por hora. E eu clico em calcular. Pelo fato da nossa casa matriz ser europeia, né, então a fábrica na Alemanha, eles vão trazer as opções sempre PN16 como padrão. Para começar, o PN25, PN40, são as normas DIN. Se você quer trabalhar com norma ANSI, você pode selecionar aqui um sistema ANSI 150 e calcula novamente. E aí você começa a ter uma lista de válvulas de controle ANSI que vão atender a tua aplicação. Então, eu tenho um código de produto, tenho o tipo de válvula, então cada variação de válvula eu vou ter um código diferente, eu tenho material, norma, né, de pressão nominal, qual é a conexão, qual é o princípio construtivo, nesse caso aerodinâmico, diâmetro, 2,5, já passa para 3, KVS, que é a capacidade de vazão da válvula, então em vários webinars a gente já falou de válvula de controle, a gente sabe que uma válvula de controle ela pode ter diversos valores de KVS, diversas capacidades de vazão, vai depender sempre do orifício de construção. Eu tenho a função, se ela é controle, se é bloqueio, característica de vazão, então se é a famosa válvula igual porcentagem, que é o GLP, se é uma válvula linear, vedações da haste, tipos de obturadores, tipos de conexão, acoplamento da haste com o atuador e a posição do curso que ela vai trabalhar. Então, basicamente, vocês vão trabalhar numa válvula, uma linha de aço carbono, por exemplo, do SA216WCB. A vedação da haste, um dos padrões que nós utilizamos muito e recomendamos para válvulas ANSI 150, você vai trabalhar aí com, sendo vapor saturado, o PTFE Vering, vedação de haste, ANSI 300 ou vapor superaquecido, você trabalha com uma vedação em grafite, puro. Então, tem essa condição. Alguns líquidos, fluidos químicos, produtos químicos, tóxicos, óleo térmico, aí nós recomendamos usar a vedação aqui, Velocius, que é o fole metálico, por uma questão de segurança. Eu não posso ter aquele vazamento, e aí o fole é recomendado. Isso, inclusive, quando se faz um dimensionamento de um projeto, de um sistema de óleo térmico, de fluido térmico, se utiliza a norma DIN 4754, e ela refere que as válvulas elas devem estar munidas, devem ser construídas com óleo, com a vedação da haste, com fole metálico e uma graxeta de grafite por segurança. Então, padrão ANSI 150, obturador perfurado, V-porte, tem uma série de obturadores. Normalmente, o que nós utilizamos, até 2 polegadas, utilizamos o famoso obturador parabólico, acima de 2 polegadas, dependendo da característica e dependendo da pressão diferencial, a gente utiliza o obturador V-porte. Nada mais é que um obturador guiado aí para pressões diferenciais maiores. 2,5 polegadas, eu, Rodrigo, conhecendo a nossa linha, eu sei que eu vou tender a buscar uma 32448, então eu sei que uma válvula de 2 polegadas vai com 2,5, obturador parabólico. Tipo da série é substituível, a conexão é flangeada,
e aí eu tenho ainda, mesmo assim, ele me abre duas condições. E eu quero trabalhar com a 448, que comercialmente ela tem um custo ligeiramente mais atrativo do que a 470 na bitola de 2,5 polegadas. Então, eu tenho a válvula de 2,5 com KVS reduzido, KVS 40, ela vai estar trabalhando com 91% de abertura. Nas boas práticas de dimensionamentos de válvula de controle, nós sempre recomendamos trabalhar com a válvula em dados de operação normal até 80%. Então, eu vou para 2,5 KVS 63, que nós sabemos que é o KVS integral dela, a capacidade máxima de vazão, o maior orifício de vazão possível nela. Vai estar com 79% de abertura. Então, selecionei minha válvula nessa condição. Eu posso adicionar aqui em cima, no avançado, outros pontos de operação. Eu falei que essa caldeira ela oscila de 9 a 10 bar. Então, eu vou pegar de 9 para 3.500. E eu vou pegar também uma condição que nós sempre recomendamos ao dimensionar a válvula de segurança, válvula de controle, perdão, se trabalhar a maior diferença de pressão, por exemplo, o 10 para 3, com a menor vazão possível nessa válvula, e nós também recomendamos fazer a menor diferencial de pressão, por exemplo, 9 para 3, com a maior vazão. Por que isso? Quando vocês observarem, vocês podem assistir no link de dimensionamento de válvula de controle, lá explicamos muito bem isso, onde eu tenho menor diferença de pressão, eu preciso de um orifício de passagem maior. Então, eu tenho que fazer esse jogo para entender. E quando eu boto uma diferencial grande de novo, 10 para 3, com a menor vazão possível, vou chutar um valor de 750 quilos, eu vou calcular o sistema. Automaticamente ele puxou o PN16, eu só mudo para 150 e calculo novamente. Vou para a minha versão WCB, eu quero minha versão 448. KVS 63 que eu selecionei lá. Vocês podem observar que o ponto 1, ele está trabalhando aí com 79% de abertura. O ponto 2, ele está trabalhando aí com 81% de abertura. E o ponto 3, eu vou estar trabalhando com 40% de abertura. Então, quer dizer, eu tenho uma oscilação de pressão, uma oscilação de vazão, e eu estou trabalhando dentro de um limite normal da válvula de 20 a 80. Rodrigo, eu posso trabalhar em condições além? Sim. Nós temos alguns casos que a gente trabalha aí de 10 a 90. Porém, saibam que as precisões de controle fora dessa faixa de 20 a 80, elas são menores. Então, eu tenho uma válvula muito grande para controlar pequena variação de vazão, lá embaixo, abaixo de 20, e eu tenho uma válvula que estou chegando no meu limite de vazão. Então, não é que não vai controlar, ela diminui, perde um pouco da exatidão, da precisão de controle, mas nada que afete seu processo. As recomendações de boas práticas, pensando em rangeabilidade, são de 20 a 80, mas pode-se esticar isso de 10 a 90, avaliando bem o sistema, avaliando bem cada caso. Então, dimensionei a válvula. Eu recebi informações aqui, nível de ruído, ele está acima de Mach 3. Então, eu tenho que aumentar a bitola da válvula. Foi para 95 decibéis. Mas nível de ruído, ele está numa sala fechada, não é problema. Eu vou dimensionar as tubulações de entrada. Então, vão as boas práticas aí de cada um. Nós, dependendo das situações, recomendamos aí não passar aí de 25 metros por segundo. Como padrão, mas o meu concorrente está fazendo menor, 32, é só essa máquina, é só essa linha, ok? Cuidado com as pressões baixas, não trabalhar com pressões baixas e velocidades altas, então aqui obrigatoriamente não ultrapassar os 35 metros por segundo, então eu teria que trabalhar no mínimo com a tubulação de saída, nesse caso de 5 polegadas. Então, ela já indica o KV de processo, ou seja, capacidade de vazão requerida, 27, eu estou pegando a válvula que tem uma capacidade de vazão de 63, então estou com o dimensionamento correto, e para quem quer fazer uma analogia, muitas vezes com válvulas americanas, ela já tem o valor correspondente em CV que muda um pouquinho, são 17% de diferença a mais no valor de KV. Então, eu pego o KV 27,8, multiplico por 1,17, eu tenho o valor em CV. Velocidade de saída é justamente aqui no bocal de saída da válvula. São velocidades extremamente altas que podem chegar
aí é ultrapassar, às vezes, até os 200 metros por segundo, tá? Então, você vai ter dimensionamento. Dimensionar o atuador. Elétrico ou pneumático. Então, tem atuador de 5 e de 15 kN, ou pneumático, haste retraída, ou seja, eu estou puxando a haste, deixando ela normal aberta, ou haste estendida, estou deixando ela normal fechada. Atuador DP33 ou DP34, no DP33, quanto menor o número, mais barato ele é, então você vai no DP33, que tem uma força de fechamento de 19,6 bar. Seleciona a válvula. Guilherme, ele colocou o que é esse fator beta aí de 1,25 aí na frente da característica. Bem observado, Guilherme. Esse fator beta, ele quer dizer o seguinte, ó. Eu vou pegar uma válvula que tenha no mínimo 25% de folga de vazão, né? Então, se eu boto aqui, ele não vai selecionar nenhuma válvula. Vou tentar aqui chegar no valor 1, vamos ver o que ele vai me retornar aqui. Não mudou. Eu vou baixar um pouquinho aqui só para a gente brincar, para entender essa questão do fator beta. Eu vou ter que mudar aqui atrás também para 3.000. Então, sempre as vazões é da maior vazão para menor vazão, tá? Esse é outro ponto que o software lhe alerta depois. Então, ele colocou uma válvula. Eu baixei para 3.000, mesmo assim ainda não abriu. Então, vamos 2.800. $2.800 ainda não abriu, 2.500. Então, vamos chegar numa condição que eu quero mostrar para vocês que ele vai pegar uma válvula com 94% de abertura. 2.650. Ele vai pegar válvulas onde eu não tenho mais esse excedente de vazão, ó, 95, 2.750, 96. Então, se você observar que se eu mudar esse beta de novo para 1,25, ele não vai mais permitir aquela uma válvula com KVS 25. Se eu voltar para o beta 1, ou a KVS 40 no menor, se eu voltar para beta 1, ele vai pegar a válvula KVS 25. Então, na verdade, é um fator de segurança para uma vazão. O que nós recomendamos? Deixa o beta 1,25, não tem problema, e não trabalha com válvula com acima de 90%. Então, você vai ter uma segurança. Você pode observar que em 90% da válvula, deixa eu selecionar aqui uma vazão bem maior aqui, só para facilitar. Vou pegar uma válvula de 3 polegadas. 3 KVS 100. Em 90% da válvula, de abertura da válvula, você está basicamente em 70% da capacidade. Então, você tem mais 50%. Se ela abrir de 90 para 100, você aumentou 50% a vazão dessa válvula. Tá? Então, por isso que tem esse fator beta. Se eu botar o fator beta 2, ele vai ter uma vazão, ele já vai pegar a válvula, já não liberou mais a 63. Então, ele vai trabalhar aqui, ó, estou trabalhando 50, um pouco abaixo de 50. Se a for vazão 6.500, já não vai mais atender o KVS 100. Vai para o KVS 160. Porque eu preciso garantir uma vazão pelo menos do dobro de 13 toneladas, por exemplo, na válvula toda aberta. Então, esse é o que indica o fator beta. Beleza? Tá claro? Volta. Opa. 2.500 com o fator beta de 1,25. Eu cheguei nessa seleção numa válvula parabólica 2,5 KVS 63, que foi a condição que a gente acabou colocando aqui. Né? Então, 2.500, 2.500, KVS 63. Está em 70% de abertura. Legal. Ou posso pegar 2 polegadas, KVS, aqui, ó, apareceu uma 2 polegadas agora. KVS, né, 40 com abertura de 82%. E eu preciso agora, nessa redutora, dimensionar a válvula de segurança. Então, a válvula de segurança, eu preciso entender e saber qual é a vazão de processo que eu vou utilizar para dimensionar a válvula de segurança. Na opinião de vocês, se eu tenho uma estação redutora de 10 para 3, controlando uma vazão, reduzindo a vazão
né? E com a vazão de 2.500 quilos por hora. Qual é a vazão que a válvula de segurança tem que descarregar? Responde no chat aí rapidinho. Para essa condição de vazão, 10 para 3, 2,5 toneladas. Qual a vazão que eu tenho que considerar na válvula de segurança? Olha aí, nós temos aí uma resposta. Vazão máxima que pode passar na válvula de controle, tem a outra 50%, ou nessa da vazão máxima passar na controle com ela 100% aberta. Então, o que a ASME fala, né? O meu vaso, o meu equipamento ASME 8 ou ASME 1, eu tenho que ter um dispositivo de segurança que garanta a integridade do equipamento para a pior condição possível. Então, quando o Guilherme respondeu lá a vazão máxima que pode passar na válvula de controle, essa é a vazão que tem que passar na válvula de segurança, que a válvula tem que ter a capacidade de descarregar. Ela abriu, a válvula danificou, abriu 100%, eu não tenho consumo, eu tenho que considerar saindo pela válvula de segurança tudo que está entrando por essa válvula de controle. De novo, eu tenho um compressor, e está alimentando um pulmão de ar. Qual a vazão dessa válvula de segurança desse pulmão de ar? Uma outra analogia. É a capacidade de geração de ar comprimido do compressor. Se eu tenho 2 compressores, teoricamente, é a capacidade dos 2 compressores. Eu tenho que garantir sempre a pior condição possível de vazão, ok? Então, é um conceito de norma falando que eu devo garantir a integridade do vaso para a pior condição de processo. Se a minha válvula de controle, por exemplo, tem uma vazão de 8 toneladas, você vai botar a vazão no válvula de segurança em 8 toneladas. Ah, mas o processo é 2,5. Você vai botar 8. Porque se ela falhar 100% aberta e eu não tiver consumo, eu vou ter uma vazão entrando de 8 toneladas, eu tenho que tirar isso para não pressurizar o vaso e não explodir ele. Tá? Então, esse é o grande conceito. Então, como é que eu vou descobrir a vazão da válvula de segurança? Tem 2 métodos. Eu posso pegar esse valor de KV, então, se eu estou mais ou menos, eu tenho um KV de processo de 20, é metade de 40, eu só multiplico por 2, isso aqui ficou fácil. Mas se eu pegar esse KV próximo aqui de 22, eu divido 22 por 40 e multiplico divido 40 por 22 e multiplico o resultado pela vazão que está passando na válvula. Ou você pode vir aqui no volume flow, 10. E aí, para a pressão da segurança, nesse caso, a segurança, vamos colocar a segurança para 4 bar, por exemplo, a válvula é uma 2 polegadas com KVS 40. Velocidade, pior condição, 280 na válvula. Eu tenho que ter uma válvula de segurança. Nesse caso, como a gente falou, era multiplicar por 2, que ela estava 2.500 com abertura lá próxima a 50% do CV, do KV dela, deu 5 toneladas e 57 quilos. E aí eu vou para o módulo de válvula de segurança. No módulo de válvula de segurança, eu tenho 3 variações possíveis. A primeira, Safe DIN N Calculation. O que é esse módulo? São as válvulas de segurança com padrão DIN e padrão de cálculo, memorial de cálculo AD2000, que é memorial que a própria DIN segue. É um dos padrões de estoque nossos, são essas válvulas de segurança aqui. O segundo lote, a segunda linha, a segunda opção, são Safe SN, Semi-Nozzle, ASME Calculation, são válvulas de segurança com a construção muito parecida com a construção DIN, porém o memorial de cálculo, a equação de cálculo é conforme a norma ASME, e ela tem a certificação ASME de vazão, de bocal, enfim, de toda essa condição. Então, tem um webinar falando sobre os tipos de válvula de segurança. E a última opção são válvulas linha Reiko, são válvulas API 526, com o cálculo ASME puro. Então, é uma válvula API 526, que já é uma válvula com padrão ASME de fabricação, e uma válvula com o memorial de cálculo dela, também seguindo as normativas ASME. Então, basicamente, o que a gente normalmente vem operando aqui são essa linha de válvulas DIN na aplicação aqui.
Vou selecionar, que tem mais algumas condições, vapor saturado, que é o que a gente estava trabalhando. Nós definimos lá que é 4 bar, 5.057 quilos por hora. Né? Eu tenho aqui o pressure rise, ou seja, a sobrepressão que essa válvula de segurança pode permitir no meu equipamento. Então, quando a gente dimensiona uma válvula de segurança dessa para caldeira, nós vamos trabalhar com sobrepressões menores para atender a norma, e vasos AS1008 a gente vai trabalhar com sobrepressão de 10%. Vale um adendo aqui. Válvula de segurança, a gente falou isso no último webinar sobre válvula de segurança, ela tem definições de abertura diferentes. Então, uma válvula DIN, nesse caso, o projeto das válvulas de segurança área armatura, elas consideram a pressão de abertura a primeira descarga que ela dá. Enquanto algumas válvulas de segurança com ASME, né, e mesmo as ASME, elas podem ter esse critério de abertura ser a descarga inicial, tem válvula que tem o critério de abertura, o famoso POP, quando ela está instalada em gases ou vapor. Então, tem que entender essa diferença. Para a válvula de segurança aplicada em caldeira, nesse caso, uma caldeira que não é certificada ASME 1, né, porém ela tem que ser conforme, nós utilizamos uma sobrepressão de 5% aqui, porque eu levo o meu critério meu critério de pressão de abertura a partir da descarga inicial e não do POP, onde normalmente o pessoal utiliza. Tá? Mas estou à disposição, vocês podem entrar em contato com nossa engenharia, nossos vendedores, para ajudar a dimensionar a válvula de segurança para a caldeira. Vou manter aqui como estação redutora, são vasos AS1008, 10%. E eu calculo. Aqui vem alguns critérios importantes. Tipo da válvula. Vocês podem observar que tem a SAFE, que é a nossa válvula de segurança, a série 900, material em ferro fundido, aço carbono, enfim, com as conexões DIN. Existe a versão dela com conexões ANSI, e existe a SAFE P, que é uma válvula de segurança, que é uma válvula mais de alívio do que segurança propriamente dita. Ela é mais utilizada para termoexpansões. Então, normalmente, a gente trabalha com as duas primeiras linhas aqui, é o mais indicado. Conexão DIN, conexão ANSI para o processo. Estou fazendo o sistema, aí nesse caso, é só o flange de entrada, pode ser uma SAFE. Eu tenho a opção castelo fechado e capuz fechado com alavanca, castelo aberto e capuz aberto com alavanca, castelo fechado e capuz fechado sem alavanca, e castelo fechado e capuz aberto, né, com alavanca. Um dos padrões de estoque nosso é justamente esse último item, castelo fechado, capuz aberto, mesmo para vapor. Muita gente fala, Rodrigo, o vapor não tem que ser aparente. Não necessariamente, nós fazemos compensações de temperatura no momento do ajuste aqui, e a mola ela é projetada para, na versão mais básica, a temperatura de 300, 350 graus aí de suporte da mola, então não tem problema trabalhar com ela enclausurada. Então, vem com a condição fechada. Válvulas extremamente grandes, aí eu estou falando com bocal de entrada de 6 polegadas, 8 polegadas, né? Aí vem na PN16, mas normalmente até 4 polegadas, 5 polegadas de entrada, a gente normalmente trabalha com a PN40. Material 1049, NJS 1049, ferro fundido nodular, ou 1.0619 mais N é aço carbono fundido, então tem mais comum, né? Obviamente, ferro fundido nodular ele é mais barato que aço carbono. Conexão dessa válvula é flangeada, ela não tem o fole, e a variação do disco é metal. Se eu clicar em show all, eu tenho alguma vedação macia. Outras vedações, Viton, CR, EPDM, são possíveis para outros fluidos. Nesse caso, o vapor, a gente usa muito metal. E ele já filtrou uma válvula, DN65. Então, você pode observar que a linha 925-912, DN65 por 100, o diâmetro do orifício, a área do orifício, né? Principalmente aqui a área efetiva do orifício, um pouco menor, e a capacidade de vazão. Então, essa válvula vai ter uma vazão, uma descarga, na condição máxima de 5,668, e o coeficiente de vazão dela dimensionado. Então, você tem essa válvula aqui. Rodrigo, eu quero botar uma válvula maior. É possível, só selecionar aqui smallest, né, desmarcar essa opção, ele vai te perguntar se quer botar uma limitação de vazão.
porque se eu tenho uma válvula superdimensionada, a chance de dar o shattering, o batimento de sede é muito grande, então não é interessante, tá? Então, ou se põe a limitação de vazão, ou se trabalha com a válvula menor. Então, não vou botar limitação, vou trabalhar com a válvula de 2,5. Eu já criei um número de projeto, eu posso dar um PDF output aqui. Eu já vou ter dimensionamento, o cabeçalho do projeto, o número de tag que eu vou informando, os dados de processo e a folha de dados, a válvula ARISAFE 25912 de 2,5 por 4, com pressão de abertura de 4 bar. Tá? Então, tenha o dimensional da válvula de segurança. É legal para vocês verificarem a força de reação que essa válvula tem, a sobrecapacidade, ou seja, eu tenho 12% a mais de vazão do que o meu processo tem requerido, né? Eu posso, nessa válvula de segurança aqui, por exemplo, utilizar, né, ela com desenho, eu posso botar a equação e, principalmente, nas válvulas de segurança, o que a gente recomenda, dimensionar a tubulação de saída. Nós tivemos um caso bastante recente que 1 metro de tubulação de saída, o pessoal voltou aqui, tinha caído, dando uma quedinha na internet, estão me ouvindo? Então, nós tivemos um caso aí bem recente, onde um metro de tubulação na mesma bitola da válvula de segurança, aí da válvula de segurança, gerou uma contrapressão absurda e aí deu shattering e danificou a válvula. Então, é importante sempre dimensionar essa tubulação de saída. Então, ele já puxa a bitola de saída da válvula, você já seleciona a válvula de 2,5 para 4 polegadas, você vai colocar lá, a tubulação de saída vai ter 6 metros. Eu vou ter 3 curvas 90 graus saindo nela, e lá na ponta eu vou botar uma curva 45 para direcionar o sistema para cima. Olha só, legal. Ela não deu batimento de sede. Mas se essa minha tubulação total for 15 metros? Opa, contrapressão muito alta. Você tem 2 saídas aí nessa aplicação. Você pode trabalhar com fole, ou você pode aumentar toda a tubulação para 5 polegadas, por exemplo. Que eu já reduzi a contrapressão de novo, desenvolvida, e aí eu tenho uma aplicação bem fácil da válvula de segurança. Então, checar sempre essa tubulação. Outra questão que vocês podem dimensionar é a tubulação de entrada da válvula de segurança. Tá? Então, Inlet Pipe Calculation. 2,5, ele já puxou. Perda de carga máxima 3%, o que ele já diz assim, ó, se a válvula, nesse caso 2,5, ser 5 vezes 65, 325 milímetros, se essa tubulação de entrada não exceder 325 milímetros, né, no máximo aí 200 milímetros, não preciso dimensionar. Então, eu vou botar algum outro fator de resistência, tem um botão de informações, as resistências de cada uma condição, curvas, reduções que eu vou ter na válvula, T's que eu vou instalar, se eu vou botar essa questão dessa tabela, e eu vou calcular. Nessa condição, eu posso ter uma tubulação de entrada de até 1.187 milímetros, que eu não vou ter problema de dimensionamento. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está funcionando? Que parece que está travando aqui um pouco a internet nossa. Legal. Então, chegou ali essa questão, né, de mostrando o dimensionamento de entrada e saída, todo mundo conseguiu pegar, não deu nenhuma trava aí nessa minha fala, né? Legal. Show. Então, você vai conseguir dimensionar tubulações de entrada e saída. Eu recomendo que vocês façam isso sempre no dimensionamento da válvula de segurança, tenham uma informação desse layout, e aí chequem essas informações, porque depois que está lá instalado, tem que mudar bitola, tem que botar uma válvula de controle, uma válvula com fole, já é bastante complicado de resolver em campo, né? Então, é importante sempre checar na hora do dimensionamento. Então, eu vou botar aqui PSV 001, alguma nota, né?
aumentar tubulação de saída, posso escrever qualquer coisa, e aí eu vou fazer PDF output aí. Então, eu vou ter a informação, os diâmetros calculados, aí já começa a calculação utilizando aqui tubulação de saída, tubulação de entrada, já aparece aqui, já tem o dimensional e o desenho da válvula de segurança, ela já consta os principais dimensionais e ela já consta uma lista, inclusive, de spare part possível para essa válvula de segurança. Então, se quiser até fazer um manual, um databook, já está na mão aí quais são as peças de reposição possíveis para essa válvula de segurança. Bom, eu não salvei a válvula de controle, só que o memorial de cálculo continua aqui, só que eu tenho que voltar para esses 2.500, né? Então, só confirmar outros dados. Era 3 bar. A válvula de 2 polegadas. Vocês notaram que a válvula de segurança ela deu uma bitola acima da válvula de controle, né? Então, o controle foi 2 polegadas, segurança, devido à pressão baixa, alto volume do vapor, uma segurança de 2,5 polegadas. Então, eu vou botar aqui a PCV 001. Eu quero ela com desenho também. Eu dou um PDF output. Você está com essa informação, diâmetros, curva de vazão, e a mesma coisa, válvula de segurança, eu não acabei adicionando o atuador, vamos refazer, botar o atuador DP pneumático, DP32, já estou com a condição aqui, seleciono o atuador, e eu dou um novo PDF output, sobrescrevo, e eu tenho aí a informação completa da válvula, com informações do atuador, desenho dela, e também a informação das listas, as listas de peças de reposição possíveis para essa válvula. Então, está na mão aí, bem fácil. Tá? Outro módulo, eu alimentei o trocador, fiz a segurança dele, eu vou fazer a drenagem, a linha Kona, tá? São os purgadores da linha Kona. Esses purgadores aqui, tem 3 abas aqui em cima. Ele somente purgador, ele trabalhando como uma bomba de condensado ou o famoso purgobomba. Tá? Então, a gente vai fazer treinamentos mais curtos, explicando cada módulo. Hoje é mais a visão geral e a linha básica, que é o purgador. Você vai entrar em informação de que tipo de fluido, vapor saturado, superaquecido ou ar comprimido. É importante que, se você tiver uma aplicação, por exemplo, para biogás, que o pessoal quer drenar, entre em contato conosco aqui da Bermo, que a gente tem que desenvolver um purgador, um peso de boia específico para aquela condição, porque muitas vezes os líquidos que têm que ser drenados nesses biogases, eles têm pesos específicos diferentes da água, isso tem que ser compensado na boia. Mas nesse caso, o vapor, eu estou trabalhando 3 bar, eu preciso saber a contrapressão, ou estimar a contrapressão, botar 1,5, e a vazão dos 2.500. Né? Aqui vem uma condição, ó. Sistema de drenagem, ele vai te abrir algumas opções, membrana ou boia, a gente nessa condição, como eu vou drenar equipamento, sempre recomendamos utilizar boia. Classe de pressão, então PN16 aqui que a gente pode utilizar. Nessa condição aqui, eu vou trabalhar com ferro fundido cinzento, que é uma das condições, flange, rosca, aí eu posso selecionar. 1,5 polegada e o mecanismo R8S. Estão vendo que tem 3 para 1,5. Se eu tivesse uma drenagem, por exemplo, para fazer lá de 9 para 2, eu tenho um diferencial de 7. Eu poderia utilizar o R8S. Só que nós também recomendamos nesses dimensionamentos. Sempre utilize o R8, ele vai dizer que é para 8 bar de pressão diferencial. Mas utilize o R8 para 8 bar de pressão de entrada. Você não vai ter risco desse purgador travar fechado. O purgador de boia tem essa característica. E se eu tiver uma pressão diferencial maior atuando em cima dele, ele tranca fechado. E isso é um problema.
Como é que você vai garantir sempre essa contrapressão? Então, por isso que nós recomendamos sempre trabalhar não para pressão diferencial, e sim para pressão de entrada. Se é um R8, é 8 bar de pressão de entrada, R4, 4 bar de pressão de entrada, você não vai ter chance de ter problema por flutuação de pressão P2, por exemplo. Veio a opção aqui, fluxo horizontal, entrada pela esquerda, por cima, pela direita. Você vai selecionar um purgador, ele vai te apresentar já o gráfico dele. Você pediu 2.500, eu tenho uma condição aqui, né, de 3.143 quilos. Nós recomendamos usar um fator de segurança, e aí você vai, nesse caso, pelo menos uma vazão de 1,5 vezes. Então, são mais 1.250, então são 3.750 quilos de vazão nesse purgador, que a gente recomenda. Então, você vai trabalhar com purgador, vamos fazer o dimensionamento novamente. R4S. Eu vou estar trabalhando aqui 3.750, beleza, um pouco acima. Você pode trabalhar de uma outra forma. Nesse caso, você pode usar eficiência, na verdade, é capacidade, utilizando até 100%, se você já botou o fator de segurança aqui, ou você mantém os 2.500 e utiliza um purgador que tenha no máximo 67. Deixa eu tirar essa opção aqui. O R8 está com 79% da capacidade utilizada. Então, você utiliza um R4, desde que a pressão de entrada seja até 4 bar, e uma capacidade, uma eficiência utilizada de no máximo 67%. Aí você vai estar bem dimensionado. Eu vou botar aqui PBO, criar um tag para ele, 001, com desenho. Isso aqui vale para todos eles. Eu tenho um manual, que eu consigo puxar direto daqui, datasheet, o desenho, por exemplo, desse purgador, já informando as peças de reposição. Eu tenho simbologia CAD, que eu posso pegar em 3D, DWG, STP, STEP. Você clicando em cima, ele vai na internet e baixa. Se eventualmente algum não achar, aí você consegue buscar com a gente, pedir para a gente. Pressão, temperatura. Para essa pressão e essa temperatura, ele está trabalhando nesse ponto do gráfico, então ele pode trabalhar em qualquer condição abaixo da linha vermelha. Então, você consegue checar a aplicação de pressão e temperatura, principalmente para superaquecido. Quer só o gráfico de vazão, você consegue pegar nessa informação também. Algumas informações de produto, ele tem opções aqui que ele traz dados importantes para você. E calcular o diâmetro da tubulação de condensado. Isso aqui é bastante legal. Então, você tem, por exemplo, 3 bar pressão de entrada contra a pressão de 1,5, a vazão 2.500. Ele tem que ter um pequeno resfriamento aqui para efeito de cálculo. Aqui no dimensionamento do diâmetro antes do purgador, 0,5 a 2 metros por segundo. Rodrigo, eu sempre trabalho com 0,5, que dá algo mais real do que o 2 metros por segundo. Acontece muitas vezes 2 metros por segundo, tubulações menores. Então, vai dar uma tubulação de 1 polegada, mas o purgador para essa condição tem que ser de 1,5. Vamos ver como é que resulta aqui. E depois o purgador de 6 a 25, a gente normalmente trabalha com 20, eu calculo. Aqui, foi o exemplo que eu acabei de pegar, 2 metros por segundo, deu uma tubulação de entrada de 1 polegada. Opa, mas o purgador aqui que a gente selecionou é 1,5? Então, por isso que eu recomendo sempre você trabalhar com tubulações aqui com velocidade de 0,5, deu 2 polegadas. Então, você pode adequar isso ao purgador. Você pode buscar uma tubulação, então vou botar 1 metro por segundo para ser adequado. Beleza. Como é europeu, normalmente ele pega padrões de tubulação PN16, que tem pouca variação, ele te dá uma informação e te diz aqui no final, olha, 3,17% vai ser reevaporação desse sistema. E se der um PDF output, você vai ter todo esse memorial de cálculo aí impresso aí para apresentar, anexar. Então, de novo, eu tenho aqui os dados de cabeçalho que a gente passou.
página da internet, e-mail, tudo isso lá que a gente fez lá no começo da configuração, sai nesse ponto aqui, né? Tudo salvo, está tudo certo, eu já exporto o purgador, tenho a informação aqui, quais os mecanismos, curva de vazão, está tudo na mão, e eu posso ir lá para o meu projeto, vou abrir o meu diretório. Eu tenho os 3 dimensionamentos que a gente fez aqui, a PSV. Então, no momento que eu quiser reabrir esse caso dessa válvula de controle, né? Então, eu posso deletar, eu posso trabalhar como load PDF, load calculation, load drawing. Você pode selecionar e vou carregar o cálculo. Ele vai buscar o memorial de cálculo e a válvula selecionada. Então, tudo que você alterar aqui e der um cálculo save ou PDF output, já vai atualizar no teu banco de dados lá na frente. Então, você vai ter essa informação. Por isso que é legal, muitas vezes, você trabalhar com um projeto que ele vai estar todas as informações lá. Se eu abrir o diretório, então aí os PDFs, desenhos, tudo que eu fui abrindo e fui fazendo, ele vai salvando nesse diretório para vocês. Então, fica a informação mais fácil. Eu fechei o MyValve, no outro dia veio uma atualização, pediu para revisar um dimensionamento de uma válvula de segurança. Você vai lá, abre o diretório, atualiza, e você vai ficar sempre com a informação lá dentro atualizada em tempo real. Então, fica mais fácil de controlar as informações de dimensionamentos desse projeto. Quando é uma questão mais corriqueira, só uma válvula, tudo mais, eu acabo não criando projetos também, mas é uma metodologia de trabalho minha, você pode utilizar. A ferramenta, ela permite você trabalhar dessa forma aí. Então, tem bastante material, catálogo, você consegue pegar. Dimensionamento de tubulação condensada, de vapor, então está à disposição. Tabela de vapor saturado, equações aqui básicas, tubulação, enfim, tem bastante material. Hoje, para esse 1 hora de webinar, é o que a gente preparou, que a gente deixou aqui alinhado e preparado para vocês, foi esse conteúdo para vocês fazerem os dimensionamentos mais básicos. Se a gente tem um tempo ainda, eu posso mostrar aqui, ó, válvula de bloqueio, tipo retenção ou válvula de bloqueio efetivamente. O pessoal normalmente tem dúvida qual a perda de carga que vai dar no bloqueio, então vou pegar um exemplo aqui de um óleo Mobil-Term 603, trabalhando aqui a 280 graus. Tem que acertar a pressão. Você vai botar a vazão que vai estar passando nesse sistema, 150 metros cúbicos por hora, pode ser vazão máxima, você pode alterar aqui. Então, você pode alterar unidades de medida a qualquer momento, você calcula. E aí você vai configurar a válvula que você vai ter nesse sistema de óleo térmico. Por exemplo, a válvula FABA, que é a válvula para óleo térmico, válvula com fole, é uma PN40, que é o que a gente aplica para óleo térmico. Conexão BW, plug com vedação marginal, a 35066, PN40, de 5 polegadas. Eu vou ter uma perda de carga dela de 0,148 bar. Então, ou vou pegar de 6 polegadas nesse sistema, então a perda de carga 0,066 bar na válvula para essas condições de vazão desse óleo térmico. Isso tudo também pode ser exportado e para fazer teu cálculo de perdas de carga ao longo de uma linha de óleo térmico, por exemplo. Está com essa ferramenta à disposição. Da mesma forma, desenho, simbologia, manual, datasheet, você consegue pegar várias informações direto da plataforma aqui. Então, posso botar aqui FCV 001, eu mando o PDF output, o calc save, eu vou ter as informações da válvula. Importante, nessa válvula, máxima pressão diferencial na condição de regulagem, então ela em curso parcial, abertura parcial, você tem o máximo 1 bar de perda de carga que você pode aplicar em cima dessa válvula. Isso é um exemplo que a gente pode pegar de informação aqui no MyValve. Botar com desenho, alguns anúncios aqui, como é que tá, muita coisa ainda tem em alemão, mas a gente tem bastante informação à disposição. Bom, pessoal,
Alguma outra pergunta, alguma dúvida? Algo que queiram compartilhar? Não. Estamos comemorando aí esse ano 50 anos de Berma e trazendo bastante informação sempre para vocês e para a gente sempre fortalecer a parceria. Então, vou mandar a atualização do MyVolve, para vocês baixarem, e aí vocês fiquem atentos às redes sociais, que esses vídeos vão estar divulgados aí no YouTube, nosso canal do YouTube lá. Então, se quiser, podem se inscrever. Se puderem se inscrever, a gente agradece também. Vídeos bastante técnicos aí para ajudar vocês nesses dimensionamentos. Tá joia? Muito obrigado pelo tempo, pela participação de todos. E fiquem ainda, tenham uma ótima semana e fiquem bem. Obrigado, gente. João Reina, você botou aqui, levantou a mão, você quer fazer algum comentário? Guilherme lá mandando os parabéns, Maurício também agradecendo, obrigado pelo tempo, Adriano. João Reina, se quiser fazer algum comentário, eu posso abrir teu áudio também, posso liberar também você pode mandar no chat como você quiser. Obrigado, Edmilson. Tiago, Guilherme, show. Então tá, gente. Obrigado, ótima semana ainda e até o próximo webinar.